governador que ia ser o candidato ao Senado com o apoio do Flavinho. Cláudio de Castro foi cassado, perdeu o seu mandato, se envolveu também no caso Vorcaro. Tá cheio de coisas a ter que explicar na justiça. Aí depois vem o seu Canelas, que seria o candidato ao Senado, apoiado É pelo seu Márcio Flávio Canelas. Já Bolsonaro. esqueceu de novo? É Márcio. Não, mas Canela não é mais fácil. Não é mais fácil. Você esquece. Não esquece. Canela não esquece. Seu Canela também se complicou. É, nem no seu próprio estado o seu Flávio Bolsonaro está montado direitinho para colher a maioria dos votos do seu estado. Nem lá. E levou um pé na bunda do PP e do União Brasil, pelo jeito. Virar Não, essa. Tá é vindo bem essa história lembrado aí. isso. O PP, Partido Progressista, presidido pelo seu Ciro Nogueira, que é outro que está enlameado dos pés à cabeça com o caso Vorcaro, com o caso Banco Master, está tendendo claramente a ficar neutro nessa eleição presidencial. Não apoio Lula, mas também não apoio o Flávio. Isso tem muito nisso aí também de ressentimento. Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, presidente do PP, acha que o Flávio deixou ele. Quando viu o mar de lama começar a cobri-lo, aí tirou o dele, Flávio tirou o dele da reta, deixou E o para Ciro tá lá. até elogiando o Lula. Ele Não, precisa de um voto. elogiou no Piauí, encontro com. 80% do Piauí foi Lula na eleição Mas passada. também não vai. 71. É mais cômodo para esses partidos do Centrão. Não estou falando da direita extrema, do Centrão. Olha, liberar a sua turma. Olha, cada um vota como quiser. Lá no Nordeste, o pessoal do PP, em muitos estados, vai votar no Lula. Pouquíssimos vão votar no Flávio. Sim, mas aí no outro lugar pode votar no Flávio. O PSD do Kassab, do Gilberto Kassab, que tem um candidato a presidente da República, o senhor Ronaldo Caiado, o PSD está liberando todos os seus governadores, deputados, o que seja, para votarem, para apoiarem quem quiser. Imagina que vexame. Aí chega lá o coitado do Caiado, acreditando que vai ser uma alternativa a Lula e ao Flávio. Aí chega lá no determinado estado para pedir voto. Aí o pessoal do PSD, cadê? Não, o pessoal está lá com Lula. Ou não, está lá com Flávio, apoiando Flávio. É, é assim que o pessoal do Centrão, dos partidos do Centrão, União Brasil, Republicano, Partido Progressista, é assim que esse pessoal se comporta a cada eleição. Eles não querem, eles não querem ter nenhum candidato oficial. Candidato para chamar de seu, não, libera. Cada um se compõe lá nos estados como quiser, libera. E o Flávio está. Ah, sim, bem lembrado pela Alice. O PSDB, é porque nunca mais ninguém ouviu falar de PSDB, que é um partido de Não extinção. tem mais Mas o. candidato a presidente do PSDB. O Aécio mesmo, será, candidato? Não, Não é falaram possível. aí, testaram o Não, não Aécio acredito. Neves, Eu que é acho que eu tinha deputado levado a sério. federal. Que é deputado federal, só você, Google. Você leva a sério o Brasil, você leva a sério um monte de coisa, depois o Mas Marrocos, dessa vez eu estou depois você se debochando. arrepende. Uma coisa sou eu ser torcedor da seleção, outra coisa é ser idiota na eleição. É claro que eu estou debochando. Lá vá. Entendi. O Aécio Neves, deputado federal, pelo PSDB, aquele partido do Tucanozinho, tinha o Tucano, é que ninguém nunca mais ouviu falar do PSDB, é um partido em extinção. Mas já foi um partido importante para burro na história política brasileira. Elegeu Fernando Henrique Cardoso presidente duas vezes. Quer dizer, chegou à presidência da República duas vezes. Chegou ao governo de São Paulo com Geraldo Alckmin mais de uma vez, chegou em vários outros estados. Esse partido sumiu, está em extinção.
Depois que surgiu o bolsonarismo, essa direita toda aderiu à extrema-direita, está e continua a estar a reboque da extrema-direita. O PSDB acabou. O próprio Aécio disputou a presidência da República, perdeu para a presidente Dilma Rousseff. Mas, enfim, sumiu. Mas aí tentar, comecei a ver aí pesquisa, pesquisa. Olha Aécio, olha Aécio. Aécio pode ser candidato a presidente. Volto a repetir, a gente disse muitas vezes aqui que não, que ele não seria. Não seria simplesmente porque não tem voto. Ele não tem voto nem para se eleger governador de Minas. Agora, já foi governador duas vezes de Minas, mas não tem voto para tentar essa aventura, quanto mais para presidente da República. Aí ele anunciou: olha, não sou candidato a presidente, o PSDB libera os seus apoiadores. Cadê os apoiadores do PSDB? Cadê os deputados? Em que número? Cadê os seus governadores? Não tem, não tem, não tem, não tem. E aí ele não tem que liberar nada. Ele disse: olha, não, mas a partir de 30, Eu a libero partir, você de uma sala a vazia. partir, de, a partir de 2030, vocês vão ver. Aí vocês vão ver o grande retorno do PSDB. Tá bom. Eu também estou esperando que a seleção retorne em grande estilo Mas foi em o 2030. bolsonarismo e, por outro lado, o PSD do Kassab fez a limpa, fez a rapa lá também. Então, assim, É, teve uma galera pois é. que falou, vou pro PSD. Uma galera um pouquinho, talvez até mais moderada. Porque o PSDB, principalmente na era João Dória, ela foi muito à direita ali. Ela se aliou muito ao bolsonarismo e perdeu a identidade. Um partido que nasceu como centro-esquerda, uma social-democracia, nos moldes da Suécia, aquela coisa à esquerda, né? Não era para ser o que acabou virando um partido com João Dória ali completamente focado só naquele discurso neoliberal da economia, que é um discurso à direita, focando só nisso, deixando de lado o social e se aliando ao bolsonarismo. Ali acabou a identidade, que começou essa perda da identidade já com o FHC, mas com o pior. Então ali, Agora, abraçado ao. sim, mas a partir de que momento? Estou esperando aqui. Podemos continuar? Eu não sei onde foi que a gente parou, onde foi, mas enfim, eu estava. Sim, não, do Kassab eu já estava falando da foto dele. Era isso? Foi aí que sumiu? Caiu aonde, gente? Eu sei que eu estava falando que o Kassab, de certa maneira, também foi. Ó, então, a galera da Smart TV LG, intervalo comercial para vocês. Daqui a pouco estaremos de volta aqui no Metrópolis. O Seguimos Kassab aí nos hoje, outros o canais. Kassab Olha, hoje, olha o Kassab. Esse aí também é eu vilão. acho que a gente já Isso acabou de aí falar pegou dessa muita gente história do do PSDB. PSDB, que é um partido que não É, existe, chega. está extinto. Kassab hoje resolveu, ao seu modo elegante, educado, criticar o Flávio Bolsonaro. O Kassab apoia, é claro, Ronaldo Caiado e é candidato a vice-presidente da República, Kassab, na chapa do Ronaldo Caiado. Mostra aí o que o Kassab falou hoje contra o Flávio. Essa questão do tarifaço é uma unanimidade nacional. A família Bolsonaro foi muito mal desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, quando o Trump anuncia as primeiras medidas, o Eduardo traz para si a decisão, até procurando passar um sentimento de orgulho que ele contribuiu para que isso que acontecesse.
e que só seria revertido se fosse anistiado o pai, um monte de coisa, que ele misturou as coisas, não é? Uma coisa é o pai, o trabalho a favor da anistia, outra coisa é o tarifaço, e desde aquele momento eles não se reencontraram. Está difícil porque realmente eles têm errado muito. A questão da soberania é evidente que, sem misturar com essa questão, é algo muito forte em qualquer nação, não é? E eles deram essa bandeira para os outros, não é? Eles deram essa bandeira, porque na medida em que eles apoiaram o Trump num primeiro momento, até agora eles não conseguiram tirar essa imagem. Ele está dizendo, deram essa bandeira para os outros, é porque o Kassab não está querendo dizer, deram essa bandeira para o PT e para o Lula. Aí A ele bandeira aí, do muito, patriotismo. da soberania, da defesa dos interesses nacionais, etc. e tal, mas é isso. Mas não foi só ele que falou hoje, tem que se dizer que também o Eduardo Bolsonaro, aquele, vocês conhecem, saiu hoje indignado em defesa do irmão dele. Ele fica de lá se metendo na campanha o tempo inteiro, entendeu? É por isso que essa campanha do Flávio tá uma zorra. Ninguém manda, todo mundo manda, ninguém manda. Mas, enfim, ele hoje partiu, o Dudu Bolsonaro, partiu para cima do deputado federal por Santa Catarina. Santa Catarina é uma maravilha, é muito protagonista das coisas do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Ele partiu do Dudu para cima do Zé Trovão, porque o Zé Trovão fez uma crítica lá, chamou o silêncio, chamou de covarde o Jair Bolsonaro. E, claro, o Dudu se sentiu obrigado. Ele tem sempre uma participação tão discreta nas coisas, né? O Dudu se sentiu obrigado a se expor em defesa do pai. Solta aí o Dudu defendendo o pai e esculhambando com o Zé Trovão. A gente não concorda com essas posições do Zé Trovão. O partido muito provavelmente não tomará nenhuma atitude, mas você, eleitor, você pode tomar. E é por isso, por exemplo, que a gente tem que rebater o Rodrigo Constantino quando ele diz: por que que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno? Tudo bem, mas por que que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem uns bosta igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, porque é cheio de filha da puta que fica traindo o Bolsonaro a todo momento, se fantasiando de direita, e muitas das vezes o eleitor acredita e vota nesses merda tipo Joyce e Frota. Porque demora anos para entender que tinha um problema grave lá, a gente avisando, tinha um problema grave com militares. Aí até hoje tá aí Zé Trovão falando, não, tinha que ter feito diferente. Eu falei, caralho, cara, você não viu como é que foi a porra do governo, cara? Aí daqui a pouco vai falar o quê? Como ele vai ficar sem argumento, o que ele vai falar? O Eduardo Bolsonaro está me atacando. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa para falar de Zé Trovão, mas eu vou ficar quieto aqui em nome da possibilidade de pacificação. Desculpem meus palavrões. O problema, Sabe o vamos que eu acho mostrar interessante? o que é que o Zé Ué, Trovão disse. Não era melhor mostrar logo e aí a gente comenta mostra, em seguida? lógico, para as pessoas Mostra o entenderem. que é que o Zé Trovão E o disse, Eduardo Alice. criticando dessa maneira E que, grosseira. o, Mas e que vamos o ver o Zé Trovão. Flávio, e que o Eduardo critica dessa maneira. Vamos ver o que é que o Zé Trovão disse. O silêncio do Bolsonaro no momento em que ele perdeu a eleição de 22 não foi prejudicial? Covarde. Covarde. Não podia ter feito aquilo porque hoje tem milhares de pessoas presas por conta daquilo. Eu não admiti aquilo que foi feito. Tinha que ter falado, perdi as eleições, seja de maneira democrática ou não, perdi as eleições, vai pra casa. Dizendo assim, ó, pessoal, nós Porque, estamos deixando cara, o país na pandemia. Exatamente. Numa crescente absurda. Exatamente. Não foi certo. O presidente Bolsonaro errou. Aquilo ali, pra mim, não foi certo. Eu fiquei muito chateado com o que aconteceu ali, porque aquilo gerou o que nós não queríamos que gerasse. Prisão de pessoas inocentes. Hoje eu tenho que gastar o meu tempo político para brigar, de alguma maneira, para tentar tirar essas pessoas da cadeia. Aquilo não foi certo. Sabe o que é Então a gente não pode tapar o sol com a peneira. ótimo? Aí, ó, o que ele falou. Olha só que interessante. Ele disse que o Bolsonaro errou em não ter desarticulado aquela movimentação golpista que depois desencadeou o quebra-quebra em Brasília, o golpe, a tentativa final de golpe. Ou seja, ele está dizendo que estava errado manter
aquela militância em prol de um golpe que o Bolsonaro deveria ter desarticulado, mas ficou em silêncio, portanto, um covarde. O que o Eduardo diz? Que não, você não lembra como estava o país? Ou seja, o filho do Bolsonaro está, portanto, defendendo o golpe. Porque o que o Zé Trovão está fazendo é atacando a militância que tentou dar um golpe. O Eduardo está defendendo que o pai se mantivesse calado. Não, como? Tinha que ter ficado, então, calado, segundo o Eduardo Bolsonaro, tinha que ter deixado acontecer o quebra-quebra, segundo o Eduardo Bolsonaro. É isso que ele fez. Ele, neste vídeo, mais uma vez, colocou a digital do golpe dos Bolsonaros aí nessa história e mostrou que, de fato, tentaram um golpe. Se ele fosse um democrata, ele concordaria. Realmente, deveria ter desarticulado, não era para ter acontecido. Não, ele xinga o Zé Trovão, chama de traidor, compara a Joyce Hasselmann ao Frota, tentando fazer com que ele perca votos, dizendo que tem que ter o Jair Renan candidato por isso, para tirar, quem sabe, o Zé Trovão, ou seja, para manter quem é a favor daquela militância que tentou o golpe, porque o Zé Trovão, neste caso, atacou o golpe, e ele defendeu o golpe, o Eduardo, foi isso que aconteceu. Sim, mas que Eduardo é golpista, pelo amor de Deus. Que essa é uma família de golpistas, também não tenho a menor dúvida. Agora, o Flávio, Mas ele admite o golpe. Neste ataque ao Zé Trovão, ele não, admite o golpe de não novo. estou É dizendo o mais uma contrário. vez eles provando, enfim, arrumando provas contra eles A próprios. verdade é que essa direita ela está tão fragmentada, tão briganta, tão desorientada, enfim, tudo que vocês quiserem dizer a respeito disso, principalmente disso, tão dividida, tão fragmentada, que é difícil. Ele disse, não, mas no segundo turno toda a direita se juntará em torno do Flávio. É uma coisa para se ver. Você pode ter declarações oficiais de partidos de direita dizendo que não, agora nós apoiaremos o Flávio. Sim, mas precisa combinar com o eleitor. O eleitor realmente querer apoiar. Quando o eleitor quer, aí não adianta declaração oficial para um lado ou para outro. O que vale é a vontade do eleitor. Agora, essas rixas que a direita está alimentando, essas rixas, essa divisão mortal para ela, ela deixa sequelas, ela deixa marcas profundas que dificilmente são superadas no segundo turno. Aí eu estou falando mais principalmente em relação aos dirigentes, aos líderes dessa chamada Vamos ver, direita. Michele, e vamos ver o Cauê na rede sobre isso, então. É sobre esse racha, que tá É, acabando. mas dá tempo de falar. Ah, não é não? Não, O que tem esse boom aí, não, não? dá tempo de falar de outros assuntos, não dá ainda, Alice? Já estourou. Pois é, Ah, tem que é? ir na televisão. Dá tempo de quê, Alice? Do caiu na rede ou de um comentário breve? Caiu de novo, Alice? Não, dá tempo de um Congelou de caiu na novo, rede Alice? Tá bom. ou o tempo de um comentário breve. A gente tem que entregar, porque tem televisão, tem propaganda. A gente tem que entregar Sim, com eu só estou 56. Já estouramos, perguntando, mas só agora já estamos estourando. Vai, caiu acabou, na né? rede. Então solta aí o Caiu na Rede, vai. Upa, upa, traidor da pátria. Obrigado, Thaís Flávio Bolsonaro, por me oferecer o Brasil na bandeja. O Brasil é todo seu, meu rei Trump. Pode tarifar à vontade, pode acabar com o Pix. Tari Flávio foi pra fora! De joelhos sem moral, levou o Brasil na bandeja. Que vergonha nacional! Tari Flávio sem moral, virou vergonha nacional. Tari Flávio sem moral, o Brasil não é quintal. O Pix é do povo, o Pix é da nação. Quem se ajoelha pra gringo não fala pelo povão. Pão, pão, pão. Foi pedir o tarifaço, bateu palma, comemorou. Agora quer mudar a data, porque a pressão aumentou. Tari Flávio sem moral, virou vergonha
pra esconder. Em outubro você não vai se eleger. E é isso. Mais um meme de centenas sobre o Tari Flávio. Esse apelido pegou. Amanhã estaremos de volta no horário especial, às 21 em todos os canais aqui do Metrópolis. Então deem like. Adeus, fomos. Tchau. Tamo aí. Até amanhã. Até amanhã.